E hoje eu vou receber aqui essa família que é toda de artistas de alta performance. Eu estou aqui hoje com a doutora Paula, com o doutor Ralph. Eu posso chamar de Paula e Ralph? E as filhas, Sofia e Júlia e Noah, né? Sofia, que tem 8 anos, Júlia, que tem 11, Noah, que tem 3, daqui 15 dias vai fazer 4 anos, tô certa? Tô? E essa família linda, que já são nossos alunos há 3 anos, estamos caminhando para 3 anos, e começou em 2021? 2021. 2 anos, tem 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Isso, Noah? Você também. E aí a gente começou primeiro pelas meninas, correto? Corretíssimo. Isso, como que foi, Júlia? Foi muito legal. Eu comecei no outro ateliê, né? Quando era lá, Buritis, a gente não tinha ainda a unidade Lourdes. Aham. Daí, depois eu mudei pro Lourdes. E foi muito legal. Só depois que a mamãe e o papai começaram a fazer também. E o Noah foi o último, começou esse ano. Você fez uma aula experimental? Primeiro foram vocês duas, fizeram uma aula experimental. Foi? E como que foi a aula experimental? Foi muito legal. Eu desenhei e eu comecei a pintar um quadro e daí eu gostei muito. Daí eu pedi pra mamãe pra continuar lá. Foi no quadro que vocês começaram? Foi pintando? E como que foi que o papai e a mamãe foi depois? A gente pediu pra eles irem. Vocês chamaram? A gente fez 1 mês e daí depois eles entraram. E aí foi papai e mamãe. E Noah? Como que Noah foi? Noah foi para uma aula experimental, fez um quadro. Foi isso? Primeiro do Homem-Aranha. Você fez o primeiro quadro do Homem-Aranha? E onde que tá esse quadro? Pendurado. Tá pendurado lá na sua casa? No seu quarto? Não, na sala. Na sala. Numa parede, assim. Você tem uma parede na sala, Noah. E o primeiro quadro de vocês? O meu primeiro quadro tá em cima do piano. Daí depois alguém viu e pediu pra eu comprar ele. Só que como tinha sido o primeiro, eu não queria vender. Daí eu fui lá e fiz uma cópia. Entendi. Vendeu. E vendi. Entendi. E o seu, só? O meu também tá em cima do piano e ninguém quis o meu. Que sim, tá lá na sua casa. Acho que a gente não ofereceu. Se a gente falar aqui, é até perigoso se aparecer alguém agora querendo, né? E Paulo, o primeiro quadro? Meu primeiro quadro eu fiz pro meu consultório, foi uma bailarina. Fez maior sucesso. 10 meses. 10 meses construindo a bailarina. Acho que foram. Porque ela é grande também, né? E ela teve umas dificuldades, gosto de assim. maiores, então acaba demorando muito, né? Mas você também é um pouco perfeccionista também, não é? Assim, não demais, mas Mãe, eu sempre quero um Homem-Aranha pra desenhar. Eu achei que não, mas... E um Homem-Aranha pra pintar. Você gosta de Homem-Aranha, né, Noah? Não é? E o papai tá na escultura. Eu terminei agora, né? Terminou! Tá Mas isso é muito bom, a gente vai falar mais sobre esse processo, porque é um aluno muito bom, de alta performance, com um olhar muito aguçado, né, Ralph? Que isso é raro. Isso é raro, não são todos os alunos que já chegam como um aluno iniciante e muda de nível muito rápido, assim. Então... Vamos aprofundar nisso. Conta pra mim, vocês têm alguém que é artista na família? Como que é? Lembro de uma conversa da sogra, né? Como que é isso aí? Tem alguém na família que é artista? A vovó Meire, mãe do papai, pinta quadros, mas, tipo... Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Você chega lá na casa da vovó e ela tá pintando? Como que é? Não, acho que já faz um tempo que ela pintou o último quadro. É? E o dela tá na nossa casa, mas é um feio. Não. O Romero vai escutar isso aí.
A vovó, mas até com esse feio aí, a vovó fica feliz, tá, gente? Não é feio, não. Não, é bonito. Não é Tem colorido. uma paisagem de cavalo e uma mulher Tem uma velha paisagem que é muito segurando bonita. Segurando Um bebê. Uma mulher, acho que é o mais estilo dela, coisas mais amarronzadas. Sim. E imagens mais tristes. mais terrosas, entendi. Voltado para uma natureza mais morta, voltado para um tom mais terroso, é isso, né? Ela pintou já várias vezes pessoas negras. Sim. E ela já pintou várias vezes coisas com flores. Sim. O que tem lá em casa é de uma mulher idosa segurando um bebê. Mas ela tá usando os trajes mais africanos. E os quadros dela parecem antigos. Tipo, mesmo que ela tenha acabado de pintar. Sim, olha que interessante. É a escolha dos tons que ela utiliza, né? E uma coisa muito interessante também, que ela trouxe aqui, que ela pinta pessoas negras. Olha pra você ver. Os tons de preto, de preto são vários. Tem o preto amarronzado, tem o preto que é azulado, tem o preto que é roxeado. Vocês que trabalham na área de beleza, estética, né? Vocês sabem disso. Tem Cor. Até isso na harmonização facial é muito interessante, né? Esse jogo de tonalidade e tal. Então, isso é muito importante dentro do conceito de arte ali. Identificar que tom que é aquele, que cor que é aquela, estrutura óssea, né? Nossa, isso é muito interessante. O Ralph, como que é ter uma mãe artista? Como que foi esse desenvolver aí? Quando que foi que sua mãe virou pintora? Na verdade, ela sempre gostou de desenhar, né? Mas coisas mais... Escola, era professora, né? Formação dela, depois diretora. No momento ela parou de trabalhar e daí resolveu dedicar à pintura, entre outras coisas. E daí começou a pintar. A sua mãe, com que ela trabalha? Minha mãe, ela é pedagoga, né? Psicopedagoga, trabalhou para o estado, trabalhou para um município em Lafayette, depois veio para o Brasil trabalhar para o estado. Já tinha trabalhado para o estado antes, foi diretora de algumas escolas particular do estado. Aí andou bastante aí, até aposentou trabalhando mais como olhando várias escolas, né? Então, num cargo mais de coordenação, né? Entendi. Mas ela tem essa coisa mais... a área já da educação, né? Muito interessante sim, a área isso, da educação. Né? Muito. E a Paula, que trouxe pra gente, contou essa história, né? Porque eu nunca escutei isso da Ralph, eu escutei da Paula. Minha sogra sempre pintou e eu achava aquilo muito interessante. Não, e vindo, né, da Nora, conta pra gente, Paula, porque você trouxe isso falando que isso, inclusive, incentivou você a ir pintar, né? A levar as crianças. Porque ela me contou que ela começou a pintar depois de adulta. E eu imaginava que era uma coisa assim, quase que nata, né? A gente não imagina que é uma coisa que pode ser aprendida desde o começo, né, Tainá? Eu sempre imaginei que tem coisas que são dons. Uau! E eu achava que pintura era uma dessas. Pode ser que uma certa porcentagem de pessoas tenha esse dom, né? Mas ela aprendeu depois de adulta. Né? Quando ela já tinha os meninos e parou de trabalhar um tempo, que ela se dedicou à pintura e pintou quadros lindos. Eu achava muito lindo aquilo. Eu não achava. Porque ela nunca pintou um Homem-Aranha. Se ela tivesse pintado um Homem-Aranha, você ia gostar. Não, mesmo assim, se ela não pintasse Homem-Aranha, eu acho os quadros que ela pinta, mesmo feio, mesmo sem Homem-Aranha. Eu vi tantos quadros muito engraçada. Sogrinha, seus quadros são lindos, viu? Isso, são lindos. É a opinião dele, ninguém mais tem a sua opinião, isso, tá? Né? Mas no fundo, eu acho que ele acha bem bonito, né, Noah? Lindo. Noah, o quadro dos cavalos que tem lá no corredor, você acha ele bonito? Então você gosta dos quadros da vovó Meire? Aquele quadro foi a vovó quem pintou. Então ele gosta, gente. Eu só gosto daquele. Ó, deixa eu
contar uma curiosidade aqui, porque o Ralph é meu aluno de escultura e a Paula tá pintando, né? O que você tá pintando agora? Uma escultura? Pois é. Quatro. Eu tô pintando Davi. Olha pra você ver. Um desafio. O que te fez pintar adorando. o Davi? De novo, eu tava procurando um quadro pro consultório. Pro consultório novo, né? Mas eu queria uma coisa mais clássica. Sim. E aí, não sei por que eu tive essa ideia. Eu acho que eu vi uma foto e achei lindo. Eu falei, nossa, se eu pintar isso. Não, porque o projeto do consultório novo é seu. A gente já contou isso numa live, né? Eu não ia deixar de não trazer isso daqui. Então, o quadro também tá dentro do seu projeto. Eu queria uma coisa mais clássica, assim, porque a bailarina foi, a pedido da minha mãe, foi uma coisa assim mais colorida, mais lúdica, né? Sim. E o meu estilo é mais clássico. Eu queria uma coisa que combinasse com a recepção. E pensei nesse Davi. Não sei, gostei E da tá ficando ideia. lindo, né? Tá ficando Aí, lindo. se você tá dizendo... Então... Não, tá Eu ficando fico feliz. lindo. A gente que pinta vê mais defeitos do que qualidades, né? A gente enxerga todos os defeitos, né? Vai chegar lá. Qual que eu tô pintando? Qual que você tá pintando agora? Você pintou 3 passarinhos Eu tô pintando de Homem de Ferro. e um Homem-Aranha. Tá pintando o Homem de Ferro. Que sucesso. Eu quero ver o final. Combinado? Na hora que estiver no final, a gente vai vir aqui mostrar no podcast, tá bom? Tá bom? Então tá. Ô, Ralph, e você escolheu a escultura da Paula. Na verdade, eu já tô terminando. Você já tá quase acabando? Eu já Só vou contar falta os uns minutos pra eu poder pedacinhos ver, aí tá? pronto. Combinado. Só falta esse pedaço desse tamanho aí. Quando eu passar ali... Tá faltando só um pedacinho, assim? Na hora que tiver quase acabando, você me fala, tá bom? Pra eu filmar o final e a assinatura. Viu? Olha o que a gente vai escutar agora. A gente vai escutar por que o papai escolheu... Olha pra você ver. Fazer a escultura da mamãe. Vamos ver o que o papai tem pra contar pra gente. Bom, na verdade eu comecei a escultura com... As meninas me convenceram, né? Como elas falaram. E a Paula também. Eu comecei pensando em estudo anatômico mesmo, né? Estudo das proporções, que é o que eu faço, na verdade, né? Todo dia, né? Exatamente. Várias vezes no dia, né? Daí eu falei, é ótimo porque eu vou treinar minha mente, né? Então eu vou passar... A gente usa muito matemática, aritmética, né? A geometria, na verdade, das faces. E aí eu falei, eu vou conseguir treinar meus olhos de forma que vai me facilitar no meu trabalho também, né? E aqui, na verdade, a escultura é muito melhor porque você tem, vamos dizer, você pode fazer o que você quiser, né? E eu precisava de um modelo, né? Sim. E como eu sou... Uma modelo viva, né? Exatamente. Eu sou um homem de uma mulher só, também no momento sou um escultor de uma escultura só. Sim. Mas ela é minha musa, né? Ah, que linda. Então ficou fácil de escolher, né? Sim. Eu queria fazer a escultura de uma mulher bonita. Então, por aí você já Uma viu. mulher Sim. bonita, exótica, né? De uma beleza que é rara de se achar. Eu já falei isso com ela várias vezes, que é linda. Oi, E sou a bonitinha. escultura, gente, ficou perfeita, né, Ralph? Eu gostei, assim, do resultado. Ficou idêntico. Só falta falar, piscar. Depois de tanto mexer, de refazer, né? Não, ficou idêntico. Depois de um ano... Não, eu vou até aproveitar e convidar quem não acompanha o Instagram da escola para poder acompanhar, porque eu sempre coloco lá o Davi, eu sempre coloco lá a escultura da Paula. E, Sophie, você tá pintando o que agora? Um quadro abstrato. Um quadro abstrato. Um quadro abstrato, eu também coloco de Sofia lá. Eu vou colocar o Homem de Ferro lá, porque, né, ele tá parado lá agora, mas a gente vai colocar, ele tá quase acabando. E o da Júlia, o que você tá pintando agora, Júlia? Eu tô pintando uma onda. Uma onda? Eu vi. Gente, aquela onda tá perfeita. Então, quem não acompanha o Instagram da escola, eu vou aproveitar e colocar lá o da onda, todos os outros, mas eu coloco sempre o Davi e a escultura. E esse trabalho que ficou pronto agora, né? Agora que a gente tem que divulgar mesmo e mostrar ele. Isso. E agora vem a parte de fundição, Exatamente. né? Exatamente. Agora é a parte... Sim.
Então, sempre que a gente faz uma escultura, gente, a gente coloca a estrutura dele. Daí depois a gente faz o quê? Preenche, né? Tira, coloca. Aí o escultor foi lá e colocou tudo. E aí agora vem a parte da fundição. Vai tirar o molde. A gente também vai mostrar isso aí para as pessoas. E vai fundir, você já decidiu? Vai fundir em bronze? Bronze. Isso mesmo. Bronze. Vai fundir em bronze. Eu vou me dar Vou ficar linda. Vai ficar... Não, já é. Vai ficar mais ainda. Ô, Noah, você sabe o que é bronze? Você sabe? O que é Você bronze? acredita que a escultura do papai vai ser fundida em bronze? Que é a mamãe? Vai ficar linda. Sabe pra onde que vai? Consultório, não é isso? Sim, vai pastor. Eu tenho um chocolate que chama bronze. Chama bronze. Eu quero experimentar depois, tá bom? Você leva pra mim um pedaço? É um finão grandão desse tamanho. Eu quero. Não tem problema. Eu quero. Ó, ele é desse tamanho. De partir fica desse tamanho o pedaço. Mas tá combinado. Você leva um pedaço pra mim. Combinado? Então tá bom. Ó, eu acho muito assertiva a escolha da família. E não é apenas porque é adulto ou criança, não. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas desde quando vocês vieram, e não foi à toa que eu trouxe vocês pra vir aqui pro podcast, porque eu acho muito, muito assertivo mesmo. Eu considero muito boas as escolhas que vocês têm, o cuidado do belo. Até na página da Paula, que eu vou até marcar, todo o cuidado do belo que ela tem, as falas dela, e eu trouxe isso pra cá, pra entrevista mesmo, porque eu queria compartilhar isso. Eu acho ótimo todo o conteúdo que você divide na sua página, de belo, de beleza, vocês dois que são médicos e trabalham com isso. Então, eu passo a palavra para vocês poderem falar um pouco da medicina estética. Eu acho isso tão importante, sabe? Queria que o Ralph começasse, depois eu quero que a Paula fala um pouquinho sobre a estética, sabe, esse trabalho estético de sombra, de luz, de cefalometria que a Paula trouxe pra gente. Então, eu passo a palavra para vocês mesmo, para poder trazer esse conteúdo para as pessoas que vão estar aqui escutando a gente. Bom, na verdade, a estética, ela tem tudo a ver com a arte, né? A busca da beleza, né? E das proporções faciais, porque a beleza, ela também está dentro das proporções, né? E, como você mesmo falou, o jogo de sombras, de luz, é o que mostra, na verdade, quando a gente bate o olho e vê, uma pessoa é velha, né? Uma pessoa é jovem. Por que a gente enxerga? Exatamente por causa das mudanças que a gente tem da luz e da sombra, né? Sim. Então, uma pessoa mais envelhecida, ela tem alguns pontos de luz diferente da pessoa mais jovem. E a pessoa mais jovem, no geral, é uma face mais luminosa também, né? Sim. Você tem menos sombras. E, na verdade, a arte, ela te ajuda demais, né, nessa área. Então, eu acho que é uma coisa que se complementa, sabe? Tanto a visão médica estética, quanto a visão artística na medicina, né? Eu acho, assim, pra mim foi maravilhoso. Que bom. Olha que eu vou pedir o Noah agora. Noah, você vai desenhar pra mim um desenho bem bonito aqui, enquanto a mamãe conta pra mim um pouco da medicina. Você faz isso pra mim? Faz, ó. Vou passar aqui, ó. Vai desenhando em uns desenhos bem bonitos, que lá no final do podcast a gente vai mostrar, ok? Então tá. A gente lida com a beleza da face, do corpo humanos, né? E na arte a gente lida com a beleza no geral, né? A beleza, a exposição daquilo que é criado, seja por Deus, quando você retrata alguma coisa que foi da criação de Deus, quando o homem, quando é um fruto da criatividade dele, né? Tantas imagens abstratas lindas que você não consegue uma reprodução exata, não é uma reprodução exata da natureza, mas que são imagens que trazem paz, que alegram o ambiente que elas estão, né? E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito parecido da arte com a estética médica, que é um momento que a gente precisa trazer de volta a beleza, tanto para a arte quanto para as faces.
Nós estamos passando por um momento na arte, ali do pós-modernismo, em que o feio, ele está sendo tão relativizado a ponto de querer que a gente concorde que o feio é belo, né? Assim, ou que a gente aceite que ele tem que fazer parte, que a gente pode, que a gente precisa tornar natural. Exatamente, naturalizar o feio. Sendo que o que traz de bom a arte na vida da gente é exatamente fazer com que fique mais agradável a vida da gente. E por que então uma obra feia na parede? Sim. Se aquilo não te traz nenhuma sensação agradável, não coopera com o ambiente, não traz paz, não traz harmonia, não traz alegria. E é o mesmo momento que nós estamos passando na medicina estética. Faces distorcidas, que nem parecem mais humanas, né? Tem algumas faces que você olha e parecem leão, outra face parece um gato. Você fala, que pessoa é essa? Mudando, né? E até essa questão de idade, Tainá. Eu sempre fui da linha de que é melhor você envelhecer bem do que você ter uma interrogação na sua idade, mas você tá feia, né? E houve uma padronização da estética facial nos últimos anos que não concordo, não gosto, acho feio, inclusive. Todo mundo igual, né? Todo mundo muito parecido, as mulheres muito parecidas, os homens muito parecidos, e aquilo que é individual, característico da pessoa, tá se perdendo, tá perdido. E chega um momento em que a própria pessoa já não sabe mais quem ela é. Não se reconhece. De tão mudada que ela está. Então, eu acho que é um momento de resgatar, tanto na arte quanto na estética médica, a beleza verdadeira, a beleza que foi criada, do jeito que ela foi criada. E do jeito que ela, por tanto tempo, foi retratada com excelência. E hoje, quase que se mistura com lixo, né? É uma coisa, tem arte que você fala, não, isso não pode ser considerado arte, mas que pela relativização de todas as coisas, pela relativização da própria verdade que está havendo hoje em dia, junto com a beleza, a gente não consegue mais. Bom, quem tem um olhar puro consegue diferenciar, né? Mas a gente é forçado a aceitar, pelo menos, né? A engolir aquilo, né? Aquele padrão, né? E eu acho que até essa observação, ela é uma habilidade, porque ela às vezes essas transformações, elas vêm, não vem de uma vez, mas ela vem sutil, né? Na hora que você vê, o povo já tá tudo envolvido, tá todo mundo igual, né? Então, eu acho que essa habilidade de contemplar, de observar, e o artista, ele desenvolve isso, porque você tá ali todo dia vendo, você fala, não, isso aqui eu não caio não, né? Isso daqui eu não vou deixar chegar até mim, não. E leva isso para os seus pacientes ali, né? Você percebe isso no dia a dia de vocês. Eu vejo que no começo eu falei aqui que vocês eram uma família de alta performance. Vocês sabem por que eu falei isso? Não. Não? A mínima ideia. O nível de execução. Quando você vê que os alunos, eles desenvolvem algumas soft skills, alguns já vêm com elas, e ali durante aquele processo a gente vai vendo a escalada do aluno, a gente consegue observar que aquele aluno tem uma facilidade. Eu escalando. Eu gosto aqui, muito, deixa eu ver. Eita, mas tá bonita, hein? Tá soltando teia? Não, então, bota ele tá a teia escalando. Aí. Ah, mas colocar a teia aí, onde que ele já jogou a teia, porque ele pula de um lado pro outro. Ele dá assim, ó. Ele tá escalando. Tá escalando? Meu Deus do céu. Essa mãozinha dele gruda, né? Não é na parede? Precisa. Mas então, se não grudar, se ele escalar, se ele cair. Ele cai se não grudasse, é verdade. Você é muito criativo, viu, Noah? Hã? Então, a gente observa isso no percurso dos alunos. Por isso que eu falo que vocês são artistas de alta performance.
Porque não é todo aluno que chega lá e desenvolve todas as habilidades que eles precisam desenvolver. E sobem de nível rápido. Eu vejo isso nas crianças, eu vejo isso em vocês dois, eu vejo a constância, a persistência, a continuidade. Não é qualquer aluno que tem. Exige, sabe? Então, quando falo isso, e quando os professores também falam, é real. Olha que Vocês percebem isso hoje, a gente falando? Ou ainda não? Vocês ainda sentem uma insegurança? Não, ainda não, Ralph? Não. Mas você vai ver que uma hora você vai sentir essa segurança e vai surfar essa onda aí. Eu acho que eu tenho segurança, assim, pra ser sincero. Você tem? Tem. Às vezes eu fico meio encrencado com como fazer, né? Alguma coisa, né? Mas a gente acaba, pelo menos na escultura, né? Sim. Mas é porque a escultura, ela exige uma observação que ela, assim, ela sai daquele contexto plano, sabe? Porque o plano... Agora, quando você tem que colocar... E aí a escultura, ela muda de nível ainda. Porque quando você tá colocando massa, você tá colocando, ainda tá fácil. E quando você tá tirando? Ô, Tainá, mas sabe que eu acho que nesse ponto é um facilitador para ele e um dificultador para mim? É mesmo? Sim, porque eu tô acostumada a lidar com 3D. Sim. E aí, para eu colocar o 3D no plano, no 2D, é mais difícil. Talvez. Nunca fiz escultura. Sim. Certamente eu não seria tão boa de letra, quanto o Ralph. Também. Mas eu acho que você seria tão talvez, boa. por a gente já ter uma ideia de volume no 3D, sabe? Acho que eu... Você sente também a dificuldade de fazer o inverso, né? O inverso, Faz uma escultura, ué. Não, obrigada. Deixa eu continuar com minhas dicas. Mas eu te convido também a fazer o que acontece, Tainá? O Ralph, ele pegou a coisa certa para fazer, porque ele é extremamente perfeccionista, né? Em tudo que ele faz. E ele tem tantas esculturas bonitas, mas que não são uma representação perfeita. São... Qual que é o termo certo para usar? Que, na verdade, é a face da pessoa, mas é quase uma interpretação da face. Não está nas medidas exatas, não está naquela... E ele mediu os décimos de milímetros. Porque ele ainda fez numa escala reduzida, né? E por isso ficou tão perfeito, pelo nível de detalhe que ele exigiu dele mesmo. E ele é exigente mesmo. Às vezes a gente, como professor, tava ali, a gente fala assim, Ralph, quase que ele caiu, mas aí... Você não acha que isso tá bom? Ele, não, eu vou tentar mais uma vez, e eu vou lá mais uma vez, e isso é muito bom. Aqui de novo. Pela 10ª vez. Mas isso mesmo. Na verdade, a maior dificuldade que eu tive na escultura é exatamente o inverso do que a Paula falou. Transformar o 2D em 3D. Daí que eu percebi como que a fotografia, ela muda as proporções reais, né? Sim. Então, você se baseia num estudo de proporções dentro de uma fotografia e você acaba se enganando, porque aquelas proporções não são reais. Mesmo que você faça uma fotografia de uma distância maior para diminuir as distorções, ainda assim tem distorções. E aí, quando você começa a estudar a face mesmo, né? Você tendo um modelo, pelo menos, e começa a dar as proporções, até descobre novas proporções que eu não conhecia anatomicamente, daí você consegue reproduzir melhor. Então, em um determinado momento, você acaba tendo que abandonar a fotografia, né? O 2D, às vezes, nem necessariamente assim, com a pessoa estando lá, mas você começa a enxergar a realidade, assim, dos volumes, né? Sim. Nossa, eu vejo essa tentativa e erro e acerto. A gente vai observando ali a construção do aluno. Eu vejo o homem seu. Você o quê? O homem seu. Mexeu? O homem gelo. O homem gelo. Olha. Eu não conheço esse ainda, não? Esse aí eu vou ter que conhecer. Ele joga gelo pela mão? Joga, Ai, tá igual a o Elsa. gelo tá na mão. Entendi. Só tem um dedo assim. O gelo tá só no dedo. Joga. Pronto. Entendi. Acabou o gelo. Só tem 2 gelos. Depois Quando eu vou querer jogar um, conhecer o esse outro homem. vai. Bonitinho demais.
E a gente vê essa construção da aluna. Esse aqui é um mal. Gente, é muito legal. Porque o Ralph que eu encontrei no primeiro ano, a Paula que eu encontrei no primeiro ano, a Júlia, o Noah, a Sofia, são outras pessoas hoje. É uma construção de vocês com vocês. Porque a gente ensina aquela técnica linear ali, né? O que eu tenho percebido é, principalmente em relação a independência, sabe? A gente tenta mais, pelo menos, antes de fazer uma pergunta, né? Tá tentando, pelo menos, fluir melhor. Eu fico assustada com as meninas. Elas são melhores, né? Não, é indiscutível. Aí queria até puxar a palavra agora, porque eu queria que Júlia e Sofia falassem, e aí vocês podem escolher quem vai falar primeiro, contar para as pessoas que principalmente para as crianças, tá? Você falar para a idade que você tá, porque tem muita gente que quer começar. Um beijo morrendo. E isso vai servir de inspiração para as meninas que estão começando, sabe? Os ganhos que vocês já conseguiram, o ganho de autonomia, a segurança, olha, isso eu consigo, isso aqui eu vou tentar mais alguma vez. Eu queria escutar de vocês mesmo. E passar isso para as outras pessoas, que muita gente vai estar assistindo. Então, é muito importante vocês encorajarem essas pessoas que querem começar e que às vezes acham que não conseguem. Então, eu queria escutar de vocês duas. E aí, quem vai começar primeiro? Depois. Então vai lá, Júlia. Então eu, né? Quando eu comecei, eu era muito ruim. Por quê? Porque o primeiro quadro dela foi vendido. Sim, isso foi o primeiro foi vendido. Deixa eu falar. Então, por quê? Eu nunca gostei muito de... Eu gostava de desenhar, mas eu nunca desenhava querendo que ficasse igual. Entendi. Eu desenhava o que eu queria desenhar. E eu nunca tinha pintado, sabe? Quando eu pintava, ficava muito ruim. E daí também era sozinha, né? Sim. Então, eu tenho um crédito, eu tenho... Não, você era autodidata, uai. Autodidata tenta mesmo. Daí... Eu de foto. Quando eu comecei, o primeiro quadro que eu fiz, eu fiquei muito brava na hora. Porque eu sou muito impaciente. E daí eu vi que o negócio começou a ficar ruim. Comecei a ficar chateada. Ruim ou começou a ficar difícil? Eu não acho que, chega a ficar difícil. Eu acho que a coisa, no início, ela fica um pouco mais complicada. Mas nunca é difícil. Sim. O mais difícil pra mim é entender que aquilo é uma camada. Que aquilo vai ficar do jeito que eu quero, mesmo que não esteja do jeito que eu quero. Entendi. E daí eu ficava chateada. Você vai achar um caminho ali, né? E todas as minhas pinturas foi a mesma coisa. Só que eu comecei a ficar menos chateada. Porque na primeira pintura, eu fiquei muito chateada. Você começou a aprender a lidar com as emoções que você sentia, né? E depois? Daí, até hoje, eu fico bem chateada com essas coisas. Será que é porque você é perfeccionista? Um período de frustração. Eu acho. Daí, sabe o que a mamãe falava? Não, Júlia, calma. A mamãe fala, toda vez isso, Júlia? Eu vou colocar aqui no final o vídeo dos quadros da Júlia que a gente tem em arquivo, para vocês verem o grau de perfeição da Júlia. Tá? Eu vou colocar, pra ela ver que essa chateação lá no final se transformou numa bela obra, né, Júlia? Ficou muito bonito depois, a maior parte. E o que você fala para as pessoas que estão iniciando, que têm sua idade, que são mais velhas? O que você teve de ganho, assim, pra você, Júlia, mesmo? O que você tem para falar para as pessoas? Eu acho que a pessoa, quando ela for começar, ela tem que escolher um quadro que ela gosta de fazer, um quadro que ela acha que vai ser prazeroso para ela fazer. Não uma coisa que ela escolheu porque alguém pediu, ou uma coisa assim. Ela tem que fazer o que ela quer, porque senão ela vai começar a ficar muito chateada. Enquanto a coisa estiver sendo prazerosa, ela vai ficar feliz e vai ficar feliz com o quadro dela.
outra coisa é que nos meus quadros anteriores, acho que os meus 2 últimos quadros, eu achava uma coisa, os professores já achavam outra coisa. E eu não entendia o que os professores estavam achando e eles não entendiam o que eu estava achando. Só que depois, a mesma coisa a gente achava. E daí ficou muito bom no final. Então, quer dizer, tinha raciocínios diferentes, mas no final a conclusão dava certa. Exatamente. E, tipo, eu fiz do meu jeito. E deu certo. Não sei se isso é uma coisa muito boa para as pessoas tentarem fazer também. Sim. Só que daí, depois os professores me ajudavam. E quem já me viu fazendo aula, ou algum dia me viu fazendo aula, vai descobrir que eu não sou muito comportadinha, sabe? Eu não fico muito quietinha, não sou muito caladinha, sabe? Sim. Então... Mas você executa. É isso mas que eu importa. faço tudo. Eu faço até o final da aula. Sim. E nos meus primeiros quadros, eu ficava tensa pra terminar o negócio logo. Eu ficava tensa pra aula terminar e eu poder relaxar. Daí... Depois, quando eu começava a ficar tensa, começava a fazer outra coisa. Eu começava a fazer algum desenho, ou pintar com aquarela. Eu começava a fazer alguma coisa diferente. Depois eu voltava, depois que eu tivesse me acalmado. E olhava o quadro de longe, respirava fundo e tentava de novo. Daí, agora, eu não preciso mais de fazer isso, porque eu já me acostumei. E aí hoje você já executa... E hoje você já consegue equilibrar o seu pensamento? Já consegue equilibrar aquilo que você acha que é difícil? É isso? Sim. Mais ou menos. Mas executa no final, né? Eu acho que é bom. E eu posso passar a palavra pra Sophie? Pra ela Pode. poder contar um pouquinho? Não! Tá com vergonha? Não sabe, mas eu posso te perguntar. Vai só responder. Conta pra gente um pouquinho, assim, de como que foi pro seu primeiro quadro. O que você achou difícil no primeiro quadro. E hoje, se você tem as mesmas dificuldades de quando você iniciou. No meu primeiro quadro, eu achei tudo ótimo, tava perfeito, maravilhoso. Ninguém ia comprar mesmo. Pra mim tava ótimo. E eu não tive nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Não. Você foi lá e concluiu, e pintou, e suas escolhas? Isso rápido. Rápido, porque ela é rápida, né? Não, ela Tem tava no isso. final do segundo quadro, eu ainda tava no primeiro. Isso. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E você hoje não tem dificuldade nenhuma? Você vai lá e executa. O que você tem dificuldade? Várias coisas. Conta uma aí pra gente. Não sei. No desenho. Na teoria da cor. Não, ela é muito boa de teoria da cor. Ela é boa, ela acha a cor ali, né? E vai lá e faz. Então, resumindo a obra. Você vai lá e executa o negócio. É isso? Do meu jeito. Isso mesmo, garota. Que coisa boa de escutar. Já tem isso. mais de um ano que meus primos pediram pra eu fazer uma bola de futebol do Galo. Só que eu sou cruzeirense, então não. Amei, a personalidade é forte ainda, né? E vamos embora para a próxima exposição, que nós já estamos agendando aí para poder fazer essa próxima exposição. E vai ter venda, não vai? Então vai, isso mesmo. Paula, tem um momento que é chamado Momento Criança Sem Tela, você conhece? Vivemos esse momento. Vivemos esse momento. Conta um pouquinho pra gente desse momento, já que a gente tá caminhando pro encerramento desse podcast. Tem um ano, mais ou menos. Acho que foi desde o meio do ano passado. Não, foi final do ano. Não, meio do ano quando... já tem um tempo que nós tiramos as telas lá de casa. Elas nunca assistiram muita televisão, não, pra falar a verdade. Nunca tiveram muito em contato com tablet, com celular, nunca tiveram. Mas um pouco tinha, né? Sim. Pelo menos aos finais de semana tinham mais, que era quando tinha menos compromissos, né? E aí eu falei, não, esse negócio não tá bom, porque eu vi que era um momento de tensão ao invés de relaxamento, sabe? Elas começavam a discutir, ficavam agitadas. E cada um queria ver uma coisa. Eu falei, você quer saber? A partir de hoje a televisão está desligada. E elas, ninguém colocou empecilho nenhum, ninguém achou ruim. Elas Isso tem acharam mais ou bom. menos quanto tempo? E eu também achei bom. Você também achou bom? Ai, que delícia! Tem mais de um ano. Mais de um ano.
Tem mais de 1 ano. E é uma paz, sabe? Porque eu acho que a televisão, não é só a televisão, né? Os tablets, os celulares, esse monte de vídeo que essas crianças veem. Primeiro que é uma muleta para os pais. Porque você põe o menino na frente da televisão, ele fica lá sem incomodar e você tem sua vida, você vai fazer suas coisas. Sim. Então, certamente é mais trabalhoso ter filhos que não veem televisão, não tem essa distração, né? Mas a colheita é tão superior. Prazerosa. É porque o nível de curiosidade, de criatividade, todo mundo que conhece eles fala assim, gente, mas esses meninos são muito criativos, são muito curiosos, porque exatamente não estão com a cabeça cheia daquilo que é entregue de graça, mastigado, com excesso de informação, excesso de cor, excesso de movimento. Porque o que acontece com as crianças que estão muito absortas na televisão, principalmente, e nos vídeos e tudo, de celular, é que o mundo real ele é sem graça. Porque ele não chega nem perto daquilo ali, né? Do nível de informação, de movimento, de cores, de música. O mundo real é muito sem graça perto daquilo ali. Então, a criança não acha graça em nada mais. Você vê que a criança que está acostumada com essas coisas, ela não tem tempo de ficar à toa. E é o ócio que é exatamente o tempo de criatividade, né? Você vê que... à toa, né? Eu vejo muito isso com as crianças que andam de carro, né? Principalmente as crianças que veem muita televisão, mexem com o celular, não precisa de ver muito, basta ver, né? Porque sempre é muito. Elas geralmente querem alguma coisa ali, então elas precisam do celular para elas poderem se distrair e elas não percebem o universo ao redor, né? Elas não olham pela janela do carro, elas não enxergam as flores, elas não veem as folhas, elas não veem as cores, elas não veem o que está escrito lá de fora e parece que elas estão andando assim, passando pelo mundo sem enxergar, né? Não param para observar nada. Agora as crianças lá de casa, pelo menos, vem tudo elas separam, tudo é diferente. Se responder muito mais perguntas. Exatamente, isso é verdade. Sim. Dá um trabalho extra. Eu não vou trabalhar. Mas vale a pena. Eu não trabalho. Porque as crianças, elas ficam assim. Eu sei que isso não era pra falar, mas é o seguinte. As crianças, elas ficam... as crianças, eu também era, né? Sim. A Thalia e a TV, daí a gente fica. Só que eu sou uma exceção, porque eu não fico assim, eu fico. Eu fazia estrela na frente da TV. Fazia bananeira. De tão agitada. Eu não ficava quieta na frente da TV. E eu entrava dentro da TV. Olha. Porque eu sempre gostei muito de ler. Sim. Só que por causa da TV, se eu tinha um tempo livre, o que eu ia fazer? Eu ia ver TV. Mas mesmo que eu gostasse muito de ler, eu sentia, nossa, eu não tenho tempo de ler, mas eu tinha tempo de ler, eu só não queria ler. Sim. Mas Porque tava muito mais fácil ir lá ver a TV, né? E daí, depois que tirou a TV, o tempo que eu passava vendo a TV, eu comecei a ler muitos livros. E eu leio muito e muito rápido. E eu guardo tudo. Então... Você lê quantos livros agora, mais ou menos? Hoje, eu li 2 livros de 200 páginas. Hoje? Hoje. Parabéns. Meu Deus do céu. É verdade. Muito bom, sim. Já temos uma grande biblioteca lá em casa. Sim. Mas não é só a leitura. É o tanto de dobradura que eles fazem, o tanto de desenho, o tanto de... Porque tem que procurar coisa pra fazer, né? É tensa. Porque uma coisa que o aluno, a pessoa... E tem uma coisa muito interessante, que é aprender a ficar sozinho, ou aprender a desenvolver coisas pra fazer naquele tempo que você tem ali. É algo que no mundo atual, hoje... Brincar, né, Tainá? As crianças não brincam mais, não, né? É difícil crianças que sabem brincar, sentar e brincar. Aí, ver uma criança que senta e brinca durante meia hora, 1 hora, 2 horas, todo mundo fica assustado. Nossa, mas ele brinca sozinho? Ué, bom, não tem opção, né? Então, ele brinca sozinho, né? Engraçado que na nossa época a gente brincava sozinho, né? Era normal, não era? Super normal brincar sozinha. E você, Júlia? Como que foi? E você, Sofia? Desculpa. Depois de tirar a TV, como que foi? Eu nunca, eu pedia pro papai nos colocar de castigo
da TV, pra gente não ver TV. Ela ficava brava quando a gente ia assistir TV, porque eu assistia o que eu queria, ela ficava assistindo o que ela queria. Daí, quando era a minha vez de assistir o que eu queria, ela ficava brava porque era a vez de assistir o que eu queria. Sim, porque a TV deixa ditado. Mas eu nunca gostei muito de ver TV. Eu gostava muito toda hora que a Lambutinha falava, posso ver TV? Mas hoje você não gosta mais, né? Isso mesmo. Mas um dia eu vi um filme com o Gabriel e o Davi. Mas um dia eu vi um filme do Homem-Aranha com o papai. Isso. Tá tudo bem, né, Paula? De vez em quando. Isso. E sendo escolhido que vai ver também, né? Porque tem muita coisa que não vale a pena. Mamãe, quando eu falo... Né? Como é que é, Ralph? Eu acho que isso é uma coisa para ser feito com os pais também. Sim. Os pais precisam de participar. As crianças, elas têm uma necessidade de interação, né, com os pais. E daí, adianta assistir sozinho. Exatamente. E daí, quando a criança quer interagir com o pai pega e dá uma distração para a criança. E acaba gerando uma frustração na criança. E depois ela desaprende a interagir com as pessoas. Aí começa a crescer um monte de criança que não sabe o que é família, né? Conversar, sentar numa mesa. As crianças não sabem brincar sozinhas, menos ainda elas sabem brincar com outras crianças, né? Não sabem mais resolver os conflitos. Quando a gente tirou a televisão no começo, elas perguntavam muito assim, o que nós vamos fazer? Por que nós vamos brincar? Tem muito tempo que eu não ouço essa pergunta, por que nós vamos brincar? Eu tenho que sugerir brincadeira para criança, mas a sua profissão é brincar. Eu sei que tem que saber o que você vai fazer. Pois né? Nossa, é muito interessante escutar isso de uma fórmula que funcionou. Gente, é gostoso demais. Quando vocês procuraram o curso, vocês ainda não assistiam, né? Porque a gente já está caminhando para o 3º ano. Mas você já vinha nessa busca de transformação, eu imagino. Na verdade, foi um período que elas assistiram mais, porque foi no início da pandemia. Então, elas assistiam muito pouco. O Noah era bebê, né? Não assistia. Elas assistiam muito pouco e aí entrou a pandemia, eles ficaram dentro de casa. Aí eu vi, assim, essa necessidade de acabar com aquilo, sabe? Que tinha aumentado, né? Naquele tempo, aquele período ali. Nossa, me inspirou muito, tá? Porque eu já venho nessa batalha de tentar tirar da minha casa. Meu marido, o fato de... Só que, Tainá, tem uma coisa. Você e seu marido têm que abrir mão também. Sim, pelo menos num período do dia que... Porque senão é uma tentação, né? Não, porque se você assiste, é a mesma coisa de você comer doce e a criança pode comer doce. Isso. Agora, eu e o Ralph já não assistíamos há muitos anos, né, Ralph? Era assim, muito Mas um dia você assistiu um filme comigo... de Lego do Homem-Aranha com o Dr. Octopus destruindo os carros e do Homem de Ferro. Já deve ter o quê? Uns 8 meses. Mas uns 5 meses que você assistiu. Mais ou menos, né, Noah? Muito legal, a sua memória é muito boa, tá bom? Muito boa. Mas pra gente é bom também. Na verdade, a gente acaba criando uma necessidade de distração também, né? Hoje a gente seleciona bem o que vê, assim. Talvez uma vez por mês a gente assista uma coisa juntos, assim, a gente senta e... Não, vou aproveitar o tempo real mesmo daquilo, né? Porque antigamente, eu lembro da minha época, eu vou contar pras meninas, que eu não sei, elas não passaram por isso. Eu não sei se o Ralph e a Paula também, porque a gente tem ainda uma diferença, né, de idade. Mas o que acontece? Na minha época, Júlia e Sofia, saía mais ou menos um filme, que era assim, ó, de fita cassete, por mês. Então, e aí a gente locava essa fita nas locadoras. Aí eu lembro que o meu pai, eu morei no interior minha vida toda, né? Meu pai passava em uma cidade que na minha cidade não tinha locadora. E a TV era uma TV tipo quadradinha, assim, grandona, pequenininha, tá? A gente enfiava lá a fita. Não, assim, grandona atrás. É porque ela era, tipo, bem grossa aqui, assim, no comprimento, na largura, né? E a telinha dela era pequenininha. Ela era, tipo, Nossa, elas já viram a TV, essas TVs antigas, assim? Acho que não. Depois eu vou mandar uma foto, tá? Vou mandar uma foto. Então, ela não é essa telinha fininha, assim, igual isso aqui, ó.
Ela era, tipo, grandona aqui pra trás, assim, sabe? Era de mais profundidade do que largura, no caso. Aí tinha aqui embaixo, assim, ó, como chama? Videocassete. A gente colocava a fita lá, aí começava a passar. Entendeu? É isso que vocês fazem no controle de rebobinar, de voltar pra trás, a gente rebobinava. E era assim, aí a gente ficava esperando aquilo sair pra gente assistir. Hoje, no momento de vocês, acontece tudo ao mesmo tempo. Ah, não quero esse, não, aqui passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro. Então, até pra gente poder assistir, demorava. Aquele desenho era construído na mão, era muito difícil, tá? Então, vou falar. Vocês nasceram num momento agora que as crianças não aprenderam a construir. Então, isso que seus pais estão fazendo é incrível. Porque vocês vão começar a observar como que constrói as coisas. Isso é muito bom. Ó, a gente já caminhando para o encerramento, eu queria ver se vocês querem falar alguma coisa para os pais que querem ou nunca colocaram seus filhos expostos à arte. Se vocês têm algum conselho para dar para esses pais que não estão assistindo a gente. E é isso. Vou passar a palavra para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para eu poder falar, é isso daí. Não, pode falar. Por que não? Eu acho que a arte ela precisa fazer parte, né, da formação da pessoa. Eu acho, na verdade, fundamental que faça. Você vê que a arte é uma coisa inerente ao ser humano, né? Acho que não teve período nenhum da história em que não teve a participação da arte, seja de um jeito ou de outro. Até os momentos que as pessoas não viam tanta arte, Idade Média, no início da Idade Média, na verdade não viam determinados tipos de arte, mas tinham outros, né? Sim. Então, acho que a criança que cresce sem arte, ela cresce com uma certa deficiência, sabe? Eu acho que é importante mesmo estimular as crianças, né? E a arte também é técnica, né? Então você pode se desenvolver. Igual você pode desenvolver sua inteligência, as pessoas acham que você nasce com uma quantidade limitada de inteligência. E na verdade não. Você também pode desenvolver a sua criatividade, a sua capacidade de visão. E isso vai impactar, inclusive, na sua profissão, em toda a sua vida, né? A arte, treinável, né, Ralf? Sim. A arte ela pode ser um meio, mas ela pode ser um objetivo, mas pode ser um meio também, né? Sim. Então, acho que é muito bom. Não só para os filhos, mas para os pais também, né? Não, e o momento é incrível, né, da família. Tá ali todo mundo, vocês fazem aula todos juntos, isso é incrível. A coisa mais gostosa que para mim é ver as meninas construindo, sabe? Que demais. Nossa, é bom demais. Prazeroso, né? Ó, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Estou muito encantada, não só com a história relatada, mas com o comportamento, que é lindo, meu Deus do céu. Agradeço também a presença de vocês que estão aí do outro lado, que tá ouvindo, que tá vendo a gente. Eu sou Tainá Carneiro, esse é um episódio do Artcast da nossa escola que todos os anos a gente apresenta aqui. Semana que vem tem mais. Obrigada, gente.